Estamos dizendo que eu e você também, você toque este, todos toquem este. É o pior inimigo, sim ou não? Onde está a luta nossa? Contra a carne. E a carne contra o espírito contra a carne. Assim, quando oigo coisas bonitas, digo, se supieran todas as lutas que eu tenho com este homem, se conhecieran todas as lutas que eu tenho comigo mesmo, é uma luta sem quartel, dia e noite, para que Jesus seja glorificado e a carne não suba ni 1 milímetro. Difícil, sube, de repente, estou falando de coisas sérias, não são piadas, são coisas sérias. Bom, quando uno chega quase aos 80 anos, que alguém diga alguma coisa, uno tem ânimo de seguir um pouco, pero eu agradeço muito o amor de los irmãos. E as lágrimas de Marcos chegam a meu coração y revolucionan toda mi vida, porque sé que Él me ama y yo le amo a Él. Nos estamos aproximándonos, Señor, a la oscuridad mayor de medianoche. Y tengo una cosa muy boa, que ya nace o alba del nuevo día. Los destellos del nuevo día. Ya vemos los destellos. Y nos gozamos como iglesia en la tierra. Nos gloriamos en Dios nuestro Salvador, en el que era, en el que es y el que ha de vir, el Señor, el Todopoderoso. Amén, Señor. A ti la gloria, Señor. Es oportuno que yo esta noche hable acerca del Señor, poniendo la palabra de Dios como principal objetivo esta noche. Que lógicamente es así, es el objetivo principal, la palabra del Señor. La palabra del Señor, no la palabra letra, sino la palabra espíritu, usted sabe. Porque hemos nacido a una fe y a un tiempo que es en espíritu. El que le sirve a Dios le sirve en verdad por la palabra, pero en espíritu, porque no tiene la letra, sino el espíritu. Dice Paulo que nós estamos en un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu. Paulo disse que nós estamos num novo pacto, não da letra, mas do espírito. El nuevo pacto es un pacto que Dios ha hecho con nosotros. O novo pacto é um pacto que Deus fez conosco. Y ese pacto es que Dios en una forma real va a llegar a nosotros por su Espíritu Santo. Esse pacto é que Deus, de uma forma real, chega a nós pelo Espírito Santo. Somos seres espirituales. Somos seres espirituais. Somos seres guiados por el Espíritu de Dios. Somos seres guiados pelo Espírito de Deus. El Espíritu mora en nosotros. O Espírito de Deus mora em nós. Cuando leemos la palabra del Señor, estamos leyendo algo escrito, pero el Espíritu Santo transforma las letras en espíritu. La palabra de Dios es verdadero alimento al creyente, porque hay una coincidencia. El Espíritu dicta la palabra y el Espíritu en mí recibe la palabra. Porque há uma coincidência. O Espírito Santo foi quem ditou a palavra e o Espírito é quem me aplica a palavra a mim. Ven como somos seres espirituales. Então somos seres espirituais. ¿Por qué la letra? Por que a letra? Porque la letra dice siempre mismo, la misma cosa. Porque a letra diz sempre a mesma coisa. Dios escribió la ley en tablas de piedra, las escribió, puso letras. Deus escreveu a lei em tábuas de pedra. Então ele escreveu, colocou letras. Esa ley escrita en tablas de piedra nunca fue adulterada, nunca fue modificada hasta hoy. A lei escrita em tábuas de pedra nunca foi modificada até hoje. Pero no sirve esa pedra escrita si no viene el Espíritu para enseñarnos lo que esa letra escrita quiere decir. Ahora yo quiero hablar esta noche acerca de un tema muy importante. La pregunta es la siguiente: ¿puede un creyente salvo perderse? Um cristão, um salvo, pode se perder? ¿Qué tal la pregunta? ¿Cuánto dice que sí? ¿Cuánto dice que no? Ten miedo. Ya está el sermón, ya Alguns está. estão com medo. Sería bueno que nosotros mirásemos la palabra de Dios para saberlo. Vamos a hacerlo. Vamos a leer ahora en Romanos el capítulo 8. Vamos ler Romanos capítulo 8. Lea el versículo 37
en adelante, hasta el Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. ¿Cuántos creen que se puede perder un creyente? Ahora lea usted de nuevo. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Prometo que eu vou ser claro, não eu, mas a palavra do Senhor. Vamos a voltar a este pasaje para mostrar otras cosas que tenemos escritas aquí. Pero por ahora vamos a ver otro tono, otra forma en que habla la palabra. Agora vamos ver outro tom com que a palavra fala. Entonces vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos a Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 3. Misma palabra, pero está dando otro tono, está diciendo otra cosa. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? El apóstol está hablando a los creyentes, no está hablando al mundo, está hablando a los creyentes. Y está diciendo que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, para que não aconteça que delas nos desviemos. Y para afirmar esta verdad, él dice que en el tiempo antiguo toda desobediencia fue castigada, y que esa desobediencia era la voz de los ángeles, E que esta desobediência era a voz dos anjos. pero este tiempo la desobediencia es al Señor mismo. A desobediência é ao próprio Senhor. Y dice, ¿cuánto más seremos castigados hoy que aquel tiempo? Porque hoy más cosas más preciosas han hablado. Así que tengamos diligencia en lo que hemos oído. Assim tenhamos diligência naquilo que ouvimos, para que não nos desviemos. Hebreus 12, de 12 a 17. Por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Escuchamos, tenemos que cuidar que lo cojo no se salga del camino. Temos que cuidar que o coxo não se desvie. Si andamos mal, cuidémonos, arrepentámonos, pongámonos en orden con Dios. Se andamos mal, cuidemo-nos, arrependamo-nos, Para que no salgamos del camino, para que não saiamos do caminho. O que é sair do caminho? perderse.
perder-se. Y da la ilustración de Esaú, que por un plato de lentejas perdió su primogenitura. E dá a ilustração de Esaú, que por um prato de lentilhas perdeu a sua primogenitura. Y aunque después con lágrimas quiso volver a tener la primogenitura, no pudo. E ainda que depois, com lágrimas, queria voltar a ter a primogenitura, não pôde. Yo creo que aquí el Señor está diciendo, cuidado cuando andas con mal en tu camino. Cuidado cuando estás cojeando. Cuidado quando você anda mal no seu caminho. Cuidado quando você está mancando. Cuidado cuando el mundo está empezando a ser acariciado en nuestros corazones. Cuidado cuando nuestros ojos están puestos sobre las cosas que son pecaminosas y nos rodean. Cuidado cuando el corazón engaña y empieza a decir, un poco de pecado no hace mal. Un poquito de mundo, ¿qué es? Cuidado. La perdición de uno salvado no es una cosa inmediata y tiene mucha misericordia Dios de sus discípulos. El apartamiento del camino de un discípulo no es una cosa cualquiera. Dios tiene mucho cuidado de sus hijos, pero puede ocurrir. O afastamento de filho do Senhor não é uma coisa qualquer. O Senhor tem cuidado dos seus filhos, mas isso pode acontecer. Vamos ahora a leer Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreus 5:11 até o 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esta parte da Escritura, Dios amonesta a los que se mantén como crianzas, como meninos. Esto es una situación muy comprometida delante del Señor. Hebreus 6, de 1 a 4. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Este pasaje es muy poco leído. No gosta. Algunos escritores de la Biblia creen que fue incluido en la Biblia, pero que no debiera ser incluido en la Biblia. Vamos a ver el contenido de este pasaje. Cuando fala primero de los bebés, de los niños, Quando fala primeiro dos meninos, dos bebês, en el capítulo 6 comienza a aclarar que están siempre aprendiendo las mismas lecciones primarias del principio. ¿Por qué son niños? Porque están siempre aprendiendo lo rudimentario. La mente de ellos no entiende la Biblia. Es posible que sean profesores de teología, pero están siempre aprendiendo a ser santos. mas estão sempre aprendendo a ser santos. ¿Y qué es lo que no es santo y qué es lo que es santo? E o que é santo e o que não é santo. Y nunca terminan de aprender que hay que salir del mundo. Y que Dios quiere un pueblo suyo, propio, celoso de buenas obras. E que o Senhor quer povo propriamente seu, zeloso de boas obras. Un pueblo que sale del mundo. Povo que sai do mundo. Un pueblo que aborrece el mundo. Un pueblo que se salva de toda la corrupción del mundo.
y sale hacia Dios, e vai em direção a Deus, y para abrazar a Dios, y servir a Dios, y oír a Dios, e ouvir a Deus, y ser obediente a Dios, pero está siempre aprendiendo las mismas lecciones, cayendo en los mismos pecados, mismas liviandades, nas mesmas liberdades. y pasa el tiempo y Y el pa- tiempo. Ahora, esta es una persona que gusta de las cosas celestiales. José lee la lista ahí de lo que dice que participaron. Mas esta é uma pessoa que gosta das coisas celestiais. A gente vê aqui a lista do como era essa pessoa aqui. Diz assim: foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Ellos querían seguir en esta clase de vida, siendo meninos, viviendo lo menos posible para Dios con tal de ser salvos. Dios quería llevarlos adelante como siervos suyos, Como seus servos, como instrumentos de gracia para obrar a través de ellos, pero ellos siempre estaban en esa situación de meninos, de niños. Dice la palabra que gustaron, probaron, fueron partícipes de todas las cosas de Dios, Espíritu Santo, el poder de Dios, la gracia redentora, y recayeron. e caíram. Y la palabra solemne aquí es que no pueden ser renovados para arrepentimiento. A palavra solene, séria, é que não podem ser renovados para arrependimento. Dice la palabra bien clara que el Espíritu Santo puede estar en nosotros contristado. Quiere decir entristecido. ¿Estamos haciendo lo que nos corresponde? A admoestação do Espírito Continuamente, día tras día, y el Espíritu está entristecido en él, contristado. Llega un momento que Dios corta la relación con él. Sale el Espíritu Santo y está entregado al mundo. Y dice la solemne palabra, no puede ser renovado para arrepentimiento. Ahora, no vayan a correr que cualquiera que está tentado tiene esta situación. Está hablando del que continuamente está resistiendo el Espíritu de gracia. Continuamente está resistiendo. Dios tiene mucha misericordia. Meninos, siempre aprendiendo las mismas lecciones y no terminan de aprender, reciben toda gracia, todo amor, toda misericordia, toda paciencia toda paciência, de nuestro Pai. finalmente são cortados. Y no pueden ser renovados para arrepentimiento. Después la ilustración que sigue es que la tierra que recibe la buena agua de lluvia del cielo y produce buena cosecha, Depois a ilustração que segue é que a terra que recebe a boa água do céu e produz uma boa colheita, esa tierra va a ser bendecida. esta terra vai ser abençoada. Pero la que produce espinos Mas y abrojos a que produz cardos e abrolhos va a ser maldecida. vai ser amaldiçoada. Cuidemos nuestra salvación con tremor y temblor. Cuidemos de nossa salvação com temor e tremor. Vamos al capítulo 3, versículos 12 y 13. Hebreus 3, 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O 14 também. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amén. Porque somos participantes de Cristo, Porque nos temos tornado participantes de Cristo, con tal que se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. amén. ¿Escucharon? Muito bom. Vamos ahora a Tiago, capítulo 2, Tiago 2, 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. no gosta, ¿no? Pero está, dice de nuevo. Así también la fe, sin obras está muerta. 26,
Versículo 26. Capítulo 2, 26. Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Oh, Santiago está contra Paulo. Paulo dice contrario de Santiago. Pablo dice que por fe y no por obras. Y Santiago dice, aparentemente, dice por obras. No, está diciendo que las obras son resultado de la fe. Agora uno dice, oh, esses Hebreos y Santiago, esos libros son muy difíciles. Yo no gosto de leer Hebreos y Santiago, a mí me gusta leer otras cosas. Bueno, digo, ¿quiere que escuchemos a Jesús? Ah, sí, Jesús sí. Vamos a leer el 15 de San Juan. San Juan 15, y todos saben cuál es la parábola de la videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Oh, ¿quién está hablando? ¿Jesús? Entonces Jesús, ¿cómo está diciendo estas cosas? Ahora, ¿qué dice Jesús? Dice lo que dice ahí. Eres la videira verdadeira. O que diz Jesus? Diz o que diz aí. Eu sou a videira verdadeira. O padre es el labrador. O pai é o agricultor. Quien labra es el pai. Quem lavra é o pai. Quien corta es el pai también. Entonces, si está en la videira, tiene que llevar fruto. La lección no es estar en la videira solamente, sino llevar fruto. ¿Por qué pide que lleve fruto? Por que pede que dê fruto? Porque está en la videira. ¿Pero realmente está en la videira? Mas realmente está na videira? ¿Toma la savia de la videira? Toma da seiva da videira? ¿Está unido a la videira? Está unido à videira? Como los demás, como una rama común, Como um ramo comum. como todos. Está unido, está firme, recibe a gracia, recibe amor, recibe salvación, todo lo que Cristo da, pero no lleva fruto. Mas não tem fruto. ¿Y qué pasa? Fica menino, fica infante siempre, no crece, está salvado, Está salvo, pero sin fruto. Fruto es santidad, pero pronto la santidad va a desaparecer mas em breve a santidade vai desaparecer. si no tenemos el amor por los demás y los pies calzados con el apresto del Evangelio. Os pés calçados com a preparação do Evangelho. Si você lee todo ese capítulo 15 y você pregunta, ¿cuál es el fruto que você quiere que yo lleve? Você va a leer que el Pai se glorifica en que llevemos fruto y mucho fruto. Y dice que Él nos constituyó para que vayáis y llevéis fruto. Esa palabra vayáis está en todas las versiones. E diz que Ele nos designou para que vamos e deis fruto. Esta palavra vamos está em todas as versões. Así que el capítulo 15 de Juan fala de ir y llevar fruto, de moverse y llevar fruto, Usando os pés, calzar los pies calçando os pés, con el Evangelio. com o Evangelho. Cuán bienaventurados son los pies Quão formosos são os pés de los que anuncian la paz, dos que anunciam a paz. de los que anuncian buenas nuevas. Es absolutamente imposible pensar que un creyente puede ser fiel a Dios sin llevar fruto de esta clase. É impossível pensar que um cristão pode ser fiel a Deus sem dar fruto. Está terrible, ¿eh? Ahora ya no es más Hebreos, no es más Tiago, es Cristo. Y parece que todo es un solo espíritu. Parece que la palabra está dictada por la misma persona. Parece que el mismo espíritu dictó todo. Y peor todavía cuando Jesús dice, los toman, los que están cortados, y los botan en fuego y arden. Es un sermón difícil para mí, para vosotros también, ¿no? Pero tenemos que leer. Ahora uno dice,
Você está interpretando mal a Jesus. Não é assim. O dulce Jesus não faz essas coisas. Você está falando de cortar-se para perder-se. Você está falando de cortar para perder-se? Debe ser que perde alguna bênção, pero no pierde su vida espiritual. No, dice Jesús, los cortan, los botan en el fuego y arden. Não, Jesus diz que os cortam e botam no fogo e queimam. Y digo a este creyente, digo, ¿quién gostaría que falara de esta cosa? Ah, el apóstol Pablo, el apóstol de la gracia. Él va a falar bien como corresponde. Él dice que es por gracia y no por obras. Bueno, vamos a leer a Pablo ahora. Capítulo 11 de Romanos, la gran carta do amor, de la gracia. Vamos a leer Romanos 11. Romanos 11, 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Ay, 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 ¿qué dijo Pablo? Teme, dice Pablo. Los ramos originales fueron cortados por su incredulidad. Teme, porque se os ramos naturais foram cortados pela sua incredulidade, Tú también serás cortado si no eres fiel. você também será cortado, se não for. Serás cortado, botado fora. Cortado fora. ¿Está o no está? ¿Quién fala agora, Pablo? Eu nunca entendi este pasaje hasta hace un año y medio. Creo que el diablo tampa la palabra. Creo que você lee y pone la mano. Você está leyendo otra cosa. Pero yo leo la Biblia desde los 7 años. Y nunca leí esta palabra. Entonces tenemos que tener cuidado. Pablo lo dice, Cristo lo dice, que escritor a los hebreos, que posiblemente es Pablo, también lo dice ahí. También lo dice Tiago. En todos estos pasajes hemos visto que hay posibilidad de perderse. Quiero dar un pasaje que armoniza un poco todo esto que estamos diciendo ahora. Una parábola de Jesús que encontramos en Mateus capítulo 13. Parábola do semeador, em Mateus 13. La primera parte de la semente cayó en el camino. A primeira parte da semente caiu à beira do caminho. Se perdió. Se perdeu. Pero ¿qué pasó con las otras 3 partes? Una cayó entre pedras, otra cayó entre espinos y otra cayó en boa tierra. ¿Qué pasó con la de los pedras? O que aconteceu com a que caiu entre as pedras? Se perdió. ¿Y qué pasó con la de las espinas? Se perdieron. ¿Qué pasó con la de la boa tierra? Ahora podemos pensar que la boa tierra tenía espinas y posiblemente pedras también al principio. Cuando Cristo viene a una vida, muchas veces hay muchas cosas que arrumar. Pero comenzamos a limpar, seguimos limpiando, tiramos los escolios, los problemas, tiramos el mundo, tiramos la carne, los apetitos de la carne, las desobediencias, la mundanidad, fora. A mundanidade fora. Amor al dinero, fora. Comenzamos a ser santos. Jesús es todo para nuestra vida. Dedicamos nuestra vida a servir a Jesús. Si nos enamoramos, es en Jesús. Se nos apaixonamos, enamoramos, é por Jesus. Si nos casamos, es en Jesús. Si criamos filhos, es para Él. Si tenemos dinero, está puesto a sus pies. Se temos dinheiro, colocamos a seus pés. Si tenemos dones, usamos para la gloria de Dios. Boa terra. No a pedras, no a espinos. Hay santidad. La única que llevó fruto fue esta. A única que teve fruto, que deu fruto, foi esta terra. La única que permaneció hasta el fin fue esta. Permaneceram as pedras e se estragou todo o trabalho de Deus naquela vida. La de las espinas, A dos espinhos, permanecieron las espinas y se perdió. No arrancaron las espinas, no quitaron los obstáculos, não tiraram os obstáculos. no hubo santificación, se perdió el buen fruto de Dios. ¿Comprenden, mis hermanos?
Yo creo que esa semilla, semente que cayó entre piedras y entre espinas, fue a boa semente, prendió, Dios dio su espíritu, su gracia, todo para que esa vida lleve fruto, porque si no fuese así, entonces una vida no puede llevar fruto, porque Jesús dio menos, dio todo el Señor O Senhor deu tudo, deu todas as condições para llevar fruto. para que tivesse fruto. Faló mucho el Señor al corazón, Falou muito ao coração, por las piedras, pelas pedras. faló mucho por las espinas. Falou muito pelos espinhos. Trabajó el Señor. Trabalhou o Senhor. Espíritu Santo estaba entristecido, día y noche, falando por la conciencia, pero no modificó, no quitó, no tiró. Mas não tirou os espinhos, as pedras, não mudou Y el Señor no pudo continuar su obra, se perdió. e se perdeu. Ahora, ¿por qué Pablo dice, ni la muerte, ni la vida, ni anjos, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo? Então, por que Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade Nos puede apartar del amor de Dios. nos pode afastar do amor de Deus? Ninguna cosa nos puede apartar, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa. Nada pode nos afastar. Está hablando de la buena tierra, Está falando da boa terra. no de las espinas ni de las piedras. Vamos ver novamente Romanos 8, do 35 ao 37. Estamos leyendo el contexto que no leímos antes. Antes leímos la última parte. Vamos ler agora o contexto, que nós não lemos antes, só lemos a última parte do capítulo. ¿Cuántos saben que gusta mucho más leer la parte linda que la parte de admonestación? Todos gostamos do que é lindo, Pero no nos gusta oír de nuestra responsabilidad. Ahora vamos a ver cómo son esos creyentes que Pablo dice esas cosas tan boas de ellos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hemos leído el versículo 35, dice, então, ¿quién puede nos separar do amor de Cristo? Será o sufrimiento, y la lista que da aquí, dificultades, persecución, fome, pobreza. No dice pecados, no dice mundanalidad, dice fome, pobreza, persecución, muerte, espada. Son santos, son consagrados, son verdadeiros filhos de Deus. Han entendido o reino, compreenderam o chamado de Jesus Cristo. Este texto, o 38 e o 39, é para homens como este, que são santos, que compreenderam o chamado de Deus, passaram por estas coisas aqui do versículo 35 e 36. Por esta causa estamos en peligro de muerte o día inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão al matadeiro. Versículo 36. Ni la muerte, ni la vida, ni anjos, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Deus en Cristo Jesús. Aleluia. ¿Pode un creyente fiel perderse? No. ¿Tenemos certeza de salvación? Sí. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. ¿Hay posibilidad de perderse? No. Não, aleluia. ¿Hay certeza de ser salvos siempre? Sí. Pero sobre la base de que somos santos, de que bebemos siempre de la fuente de Dios, de que no nos afastamos do amor dos crentes, que ficamos unidos a los fiéis de Deus, crentes fiéis, no crentes fofinhos. No se ponga junto con un crente fofinho. Não se coloque Entende? junto de um religioso, na nossa linguagem aqui. Busquemos santos, busquemos esforzados. Dice en argentino, en español se dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Em espanhol se diz, me diga com quem você anda e eu direi quem você é. Em português também tem algo assim, né?
Cuando los filhos míos tenían que tener alguna amistad con los muchachos de la congregación, Quando os filhos dele tinham que ter algum relacionamento com algum rapaz ou moço da igreja, vi la tremenda necesidad de que ellos a los 14, 15 años tuvieran comunión con muchachos santos de la iglesia. aos 14 ou 15 anos dos filhos dele, ele viu tremenda necessidade de que os filhos tivessem relação, comunhão com os jovens lá. Yo les expliqué cómo tenían que hacer para descubrirlo. E ele orientou como eles tinham que fazer, como descobrir quem era santo. ¿Cómo descubrir eso, que era santo? Como descobrir que alguém era santo. Ellos leían textos y aprendían textos de memoria. Eles liam e aprendiam textos de memória. Entonces lleve el texto dentro de su bolsillo cuando sale el sábado a la tarde para la recreación. Então, leve textos em seu bolso quando você sair no sábado à tarde para passear. Dile a tu amigo, ¿por qué no me tomas los textos? E você pede para o amigo, por que você não me pergunta sobre a memorização desses textos? Y mire la cara, E olhe para a cara dele. mire bien. Olhe bem. Y dice como, qué sorpresa, Se ele fica surpreso, si tú puedes leer en la cara que dice, oh, ¿cómo? Sábado a la tarde para divertirnos, venir con los textos. como? Sábado de tarde a gente veio para nos divertir, você não me dá isto, texto? Ese no es buen compañero. Esse não é bom companheiro. Dice más para ellos. Ele ainda disse mais para os filhos. Usted cuando sale con ellos, dígale, oremos un poquito. Você quando sair com seus amigos, diga, vamos orar um pouquinho. Y oye la cara. Si hace un gesto así como que está sorpreso, ese no es buen compañero. Essa não é boa companhia. Y mis hijos encontraron bons compañeros. Y salieron con los textos y con la oración a recreación del sábado. Fueron a las celebraciones de cumpleaños y todo cantando himnos. E foram nos aniversários e cantavam hinos. Y fueron a hablar con las personas para ganarlos para Cristo. E iam falar com as pessoas para ganhá-los a Cristo. Y se divirtieron grandemente. Aleluya. Usted también aprende a buscar los compañeros. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pensei que era bom que você tenha estes textos. Julguei que era bom que vocês tivessem estes textos. ¿Saben una cosa? Gostaria haber entendido todo esto cuando tenía 12, 13, 14 años. Ninguno me enseñó esta palabra. Ninguém me ensinou esta palavra. Y es una vergüenza que después de tantos años, ya viejo, É uma vergonha que depois de tantos anos, já velho, tenga que enfrentarme con estas consideraciones. eu tenho que estar diante destas considerações. Pero decimos mejor tarde que nunca. Mas eles dizem, melhor tarde do que nunca. Y yo alabo a Dios que muchos de ustedes son jóvenes y están escuchando estas palabras. Mas eu louvo ao Senhor que muitos de vocês são jovens e estão escutando esta palavra. Márquenlas en su Biblia. Gócense en la salvación. Alegrem-se na salvação. Gócense en el triunfo de Jesús contra el diablo en sus vidas. Alegrem-se com o triunfo de Jesus contra o diabo nas suas vidas. Gócense porque están procurando amistad solamente con los santos. Alegrem-se porque estão procurando amizade somente com os que são santos, Con los que sirven a Dios. com os que servem a Deus, Con la buena tierra. com a boa terra, Con los que sufren por Cristo. com os que sofrem por Cristo, Con los que se santifican por causa de la presencia del Señor en sus vidas. com os que se santificam por causa da presença do Senhor em suas vidas. Para los que glorifican al Padre llevando fruto para su gloria con sus pies calzados con el apresto del Evangelio. O que você diz para um discípulo que está querendo viver em pecado? Que ele está salvo? O que você tem dito para um discípulo que quer viver de qualquer forma? Que ele tenha garantia de vida eterna? Amados, eu estava aqui sentado, meditando e perguntando ao Senhor se havia algo que teria que dizer aos irmãos ao final desta palavra. Tem me acontecido isso, de perguntar algo ao Senhor, e me vem à mente um texto das Escrituras que eu nunca prestei atenção, nunca memorizei, que eu não sabia onde estava, que eu tive que sair procurando, porque aquilo vem, porque eu lembro metade do versículo e a outra metade eu não lembro. Lembro que tem uma palavra assim, e Deus me fala, um versículo que eu nunca memorizei. E isso me veio à mente enquanto estava Ivan falando. É um texto que eu creio que é para nós hoje, com respeito à atitude com a qual o Senhor quer que ouçamos e qual a importância e qual a seriedade que devemos dar a essa palavra que ouvimos hoje.
Se isso não é assim tão estranho para nós, por que o Espírito Santo está nos falando isso hoje? Não será que temos que ter uma atitude muito mais séria com relação a isso? Por favor, queridos, abram 2 Pedro, capítulo 1. Eu creio que isso é uma palavra do Senhor para nós com relação à atitude que temos que ter nessa noite. 2 Pedro 1, versículo 19. Eu vou lê-lo fora do contexto, porque o contexto aqui é a segunda vinda do Senhor. Do versículo 16 em diante está falando da segunda vinda do Senhor. Mas no versículo 19 foi o texto que me veio à mente, e nós podemos tomá-lo com relação a esta palavra que recebemos. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vossos corações. Fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vossos corações.